Graça e paz, amados irmãos, bom dia, que dia abençoado, ó. Só de olhar pela janela a gente já diz assim: louvado seja o nosso soberano Senhor, que criou todas as coisas e que nos presenteou hoje com esse dia espetacular para louvarmos e engrandecermos o seu nome. Mais uma vez, este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Esse é um dia espetacular. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem a oportunidade de adorar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, engrandecê-lo porque Ele é fiel, né? E eu estou aqui justamente com a camisa das 12 horas de oração do OPA de ontem, né? Tivemos 12 horas de oração maravilhosas na nossa igreja, oração, palavra, adoração. Foi um momento único, espetacular, maravilhoso. Deus falou conosco, todos que passaram na nossa igreja, estiveram conosco integralmente ou parcialmente, foram ricamente abençoados pela presença do Senhor. E hoje eu quero convidar você, reforçar meu convite a você. Estaremos hoje no templo da nossa igreja, Primeira Igreja do Nazareno, 17h30, com a nossa escola bíblica dominical, aprendendo, compartilhando, dividindo aquilo que o Senhor tem nos dado para repassarmos, né? Para colocarmos em prática, para firmarmos ações poderosas e bíblicas. E estaremos também às 18h30 no culto de celebração. Você não pode ficar de fora, você precisa estar conosco celebrando a Deus esse primeiro dia de junho. Paz do Senhor, irmã Carmelita, Deus abençoe. E vai ser espetacular a nossa celebração hoje. Por quê? Porque sempre que Deus está presente, Ele garante que coisas espetaculares aconteçam. Então venha participar conosco, esteja conosco. Inspirado nessas 12 horas de oração que tivemos ontem na nossa igreja, eu quero compartilhar um texto com você sobre oração. Está em Lucas, capítulo 11, o versículo de número 11, 12 e 13. É um texto maravilhoso, onde os discípulos pedem para serem ensinados a orar por Jesus, que Jesus lhes ensine a orar. E no final, um poucozinho depois do início do capítulo, Jesus Cristo vai declarar essa mensagem poderosa. Eu estive comparando o texto de Lucas com o texto de Mateus. Mateus também fala sobre esse mesmo episódio. Mas que coisa interessante, viu? Olha só. Qual dentre vós, Lucas, capítulo 11, versículo 11. Qual dentre vós, se o filho lhe pedir... Qual pai entre vós, se o filho lhes pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Preste atenção. A gente confunde algumas coisas nesse texto, né? A gente pensa que Jesus está nos incentivando a pedir coisas. Isso é um detalhe muito interessante. Jesus não está nos incentivando a pedir coisas. Ele faz uma analogia, uma comparação. Deus como Pai e nós como pais humanos. Nós como pais humanos, o que é que nós temos? Nós temos uma tendência a atender à necessidade dos nossos filhos, a necessidade de alimentação, principalmente, que é uma necessidade básica. Somos seres humanos, nós damos coisas. Deus é um ser espiritual. As coisas para Ele não estão diretamente na bagagem do essencial. O essencial para Ele nos dar, nos entregar, é a presença do Espírito Santo. Você conseguiu agora compreender? Nesse texto, em nenhum momento, Jesus está pedindo, olha, peçam coisas que eu vou dar coisa. Agora, peçam coisas boas. Se for pedir um carro, peçam uma Ferrari. Se for pedir uma casa, peçam uma mansão. Ele não está dizendo isso.
ele está fazendo uma comparação. Nessa comparação, ele diz, olha, vocês como seres humanos, imperfeitos e falhos, vocês se preocupam em dar coisas boas aos seus filhos. Este é o limite de vocês, como seres humanos. Vocês, como seres humanos, dão coisas. Eu, Pai, Deus Pai, como ser espiritual, a melhor dádiva que eu posso dar a vocês é o Espírito Santo. Mas, pastor, por quê o Espírito Santo? Porque exatamente o Espírito Santo, simples. Paulo nos revela o segredo desse texto. Por que Deus quer nos dar o Espírito Santo? Porque para ele essa é a melhor dádiva que existe. Porque o apóstolo Paulo vai falar em uma de suas cartas, assim, vós não sabeis pedir do jeito correto, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, leva as nossas petições diante de Deus. Você entende agora? Nós temos que pedir o Espírito Santo, porque a presença dele é o elo da nossa petição a Deus. É ele quem chega na presença de Deus. Olha, teu filho precisa. Olha do que teu filho precisa. Ele precisa de poder, de cura, de libertação, da graça. Ele precisa da revelação da tua palavra. Então, preste bem atenção. Se você até hoje entendeu este versículo de Lucas 11 a 13, como Jesus incentivando a você pedir coisas a Deus, eu gostaria que você refizesse o seu pensamento, a sua prontidão mental para entender que Jesus não está incentivando aos seres humanos a pedir coisas. Ele está comparando, fazendo uma analogia, e nessa analogia ele coloca os homens como aqueles que fazem provisão de coisas para se alimentar, o alimento básico. O Deus Pai, ele tem a melhor dádiva de todas. E o texto ainda vai dizer, vocês sabem dar coisas boas. O melhor que Deus tem para nos dar é a presença dele, através do Espírito Santo em nossos corações. Essa presença aqui, lá na carta de Efésios, o apóstolo Paulo diz que ele é o penhor da nossa herança. Essa presença que nos leva a fazer petições assertivas, porque ele intercede por nós. É isso de que precisamos. Então, eu queria que, a partir de hoje, você reconsiderasse as suas orações. Ao invés de entrar na presença de Deus apenas para pedir coisas, entre na presença de Deus para pedir a Ele a melhor dádiva que Ele pode dar ao homem, o melhor presente que Deus pode conceder ao homem, a presença dele através do Espírito Santo dentro de nós. Preste bem atenção. No Velho Testamento, a circuncisão era um sinal externo de que o homem tinha uma aliança com Deus, que os judeus tinham uma aliança com Deus. No tempo da graça, o sinal mais precioso que nós temos do penhor, da marca, o registro, aquilo que fica em nossos corações, é a presença do Espírito Santo. Daí a importância desse texto, Jesus nos incentivando a pedir o Espírito Santo em nossas vidas. Paz, William, Deus abençoe. Então, preste bem atenção, querido irmão, querida irmã, você que gosta de acompanhar esse devocional. Não sei como tem sido a sua vida de oração, né? Mas eu já pedi tanto a Deus tal coisa e eu não tenho respondido. Eu já pedi isso, pedi aquilo e eu não tenho as minhas orações respondidas, né? Talvez você esteja nesse patamar. Eu posso dizer a você com todas as letras, Deus não quer que você peça coisas. Deus deseja que você peça o Espírito Santo vivendo em você, se identificando em você, agindo em você, você sendo sensível ao ouvir a voz dele, e o Espírito Santo sondando você, entendendo, você dando espaço para ele agir na sua vida. Ele vai justamente captar, observar, pegar as necessidades mais importantes que você tem e levar diante de Deus e dizer, Pai, teu filho precisa, não de coisas, mas ele precisa desse agir, dessa atuação, desse poder que desce
que transforma, que liberta, que dá percepção, que dá propósito, que enche o coração da presença de Deus. Querido, vamos rever as nossas orações, vamos rever a forma que temos pedido e o que temos pedido a Deus, para que, fazendo isso, nós possamos estar enriquecidos com a presença do Senhor. Eu quero reforçar o meu convite hoje. Hoje, 17h30, estaremos no templo da Primeira Igreja do Nazareno, compartilhando Teologia Prática de John Wesley, do século XVIII para o século XXI, aquilo que ainda permanece como um princípio poderoso nas nossas vidas. E 18h30, se você não puder chegar de 5h30, chega às 18h30, você, sua família, vamos celebrar a Deus. Hoje é um dia de celebrar por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu espero você, esteja conosco, esteja em oração. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe para que outras pessoas possam ouvir essa mensagem. Deus te abençoe de maneira poderosa, em nome de Jesus.